o passo a passo mais poderoso para você começar a vender no Mercado Livre sendo iniciante. Esse é o exato passo a passo que os top vendedores do Mercado Livre seguiram e que você também deve seguir para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo. E qual que seria o passo 1 para você começar a vender no Mercado Livre? É você escolher o produto. Esse é o primeiro passo que você deve fazer antes de começar a vender no Mercado Livre, porque dependendo do produto que você escolher, você tem muito mais dificuldades de ter sucesso no Mercado Livre. Então a escolha do produto, escolher o produto certo, vai fazer com que você tenha muito mais chance de ter sucesso vendendo no Mercado Livre. E aí a escolha do produto, a gente passa por 3 principais pontos, né? Qual que seria o ponto 1? É você escolher produtos que já tenham demanda validada no Mercado Livre, que as pessoas já estão procurando, que as pessoas já estão comprando. Se você tentar vender um produto que as pessoas não buscam no Mercado Livre, você vai ter muita dificuldade de vender. Porque o Mercado Livre, as pessoas quando elas entram no Mercado Livre, normalmente elas vão pesquisar pelo produto que elas querem comprar. E aí, se não tem pessoas pesquisando, procurando por aquele tipo de produto que você pretende vender, dificilmente você vai conseguir vender em volume. Dificilmente você vai conseguir vender muito aquele produto porque não tem pessoas interessadas naquele tipo de produto. Então você tem que vender produtos que já tenham a demanda validada, que você saiba que já tem pessoas buscando e comprando aquele tipo de produto. E aí, para você validar a demanda do produto, tem algumas formas, tá? A primeira forma é você pesquisar direto, então você vai lá, vai digitar o produto que você pretende vender na pesquisa do Mercado Livre e vão aparecer alguns vendedores que já vendem aquele produto. Você vai entrar em alguns desses vendedores e ver quanto que eles estão vendendo, qual que é o número de vendas que eles estão fazendo. Se a maioria dos vendedores que você entrou, ele tiver poucas vendas, 15 vendas, 20 vendas, 30 vendas, significa que aquele produto não tem tanta demanda. Agora, se você entrou em alguns vendedores e eles têm um volume de vendas maior, por exemplo, 200 vendas, 500 vendas, 1000 vendas, 2000 vendas ou mais, significa que esse produto ele tem demanda, ele tem uma atração, ele tem pessoas comprando em volume esse tipo de produto e esse é um produto que você deve considerar vender. Então você pesquisar individualmente o produto que você pretende vender é uma das formas de você avaliar, né, o potencial que aquele produto tem de vendas. Uma segunda forma é você, no próprio Mercado Livre, acessar esse link aqui, né, que é o link dos mais vendidos. Aí aqui nessa página, o Mercado Livre ele te fala quais são os produtos mais vendidos atualmente, né, segmentados por categoria. Então aqui, ó, categoria de games, se você rolar aqui, ó, categoria de eletrodomésticos, categoria de ferramenta, categoria de beleza e cuidado pessoal e por aí vai. Então você consegue ver aqui por categoria quais são os produtos mais vendidos atualmente, né? E esse é um relatório oficial do Mercado Livre. Então aqui ele aparece alguns, né? Aparece aqui os top 5, você consegue rolar aqui ao lado, né? Mas também se você clicar aqui em ver mais, ele vai mostrar para você mais produtos dessa categoria de games, por exemplo. Então esse link é uma boa forma de você validar, né, quais são os produtos mais vendidos no Mercado Livre. Uma outra forma de você fazer essa pesquisa, né, de fazer essa validação, é entrando em um outro link do Mercado Livre, que é o Tendências Mercado Livre. Aqui no Tendências, o Mercado Livre mostra pra gente quais são os produtos que estão com tendência de crescimento, tendência de pesquisa. Ele consegue fazer essa análise de acordo com as pesquisas feitas pelos usuários, pelos clientes, e ele consegue definir quais são as tendências de busca, as tendências de compra que você tem. Então, naquele link, ele mostra os mais vendidos, e aqui ele mostra, né, as buscas que mais cresceram recentemente, as pesquisas mais desejadas e as tendências mais populares. E você também pode pesquisar por categoria. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em acessórios para veículos, por exemplo, ele vai abrir pra gente o departamento, né, de acessórios para veículos, e aqui dentro do departamento a gente tem as categorias, né, que fazem parte desse departamento. Então aqui a gente tem acessórios de carros e caminhonetes, acessórios de motos e quadriciclos, acessórios náuticos, acessórios de linha pesada, então por aí vai, tem várias categorias aqui dentro, e aí eu posso, já aqui nessa primeira página, ver as buscas mais desejadas do departamento inteiro, as pesquisas que mais cresceram e as tendências, né, se eu clicar aqui em alguma categoria, por exemplo, vou clicar aqui, ó, acessórios de carros e caminhonetes. Aí ele filtrou aqui pra gente produtos dessa categoria, e aqui dentro de acessórios e caminhonetes eu também consigo ter uma subcategoria. Então, ó, exterior, interior ou outros. Eu vou pegar aqui, ó, acessórios exterior. E agora ele mostra as subcategorias, né? Então eu tô no departamento de acessórios para veículos, na categoria de acessórios de carros e caminhonetes e dentro da categoria exterior. E aqui são as subcategorias. Então agora eu tenho, ó, acabamento para racks, acessórios para caçamba, alargadores de paralamas, antenas de conectividade, calotas, capas, carregadores portáteis e por aí vai. Então ele vai mostrar para cada subcategoria quais são os produtos que estão mais crescendo as pesquisas, quais são os produtos mais desejados para cada subcategoria. Então dá para você fazer um filtro bem detalhado, né? Pegar o departamento, categoria, subcategoria, sub da subcategoria e você conseguir ver ali os produtos em detalhes. Então aqui é uma outra forma também de você conseguir verificar quais são os produtos que já têm demanda crescente de pesquisa, demanda de vendas. Então isso é importante que você avalie antes de começar a vender no Mercado Livre. Não faz sentido você tirar um produto da sua cabeça e falar, eu acho que eu vou vender o produto X,
X, sem saber se aquele produto X ele é pesquisado no Mercado Livre, tem muitas pessoas comprando aquele produto no Mercado Livre, porque você até pode vender esse produto, mas se ele não tiver demanda, você não vai conseguir vender em volume, você não vai conseguir ter sucesso vendendo um produto que as pessoas não têm interesse de comprar no Mercado Livre. Então, a demanda é fundamental, porém, não é suficiente. Não adianta você só validar a demanda de um produto se você não for competitivo naquele produto. Então, você pesquisou os produtos, validou os produtos que têm demanda e agora você tem que saber, tá, esses produtos que eu validei, que têm demanda, eu consigo vender por um preço competitivo se comparado ao preço que já está sendo vendido por outros vendedores do Mercado Livre? Se você conseguir encontrar um fornecedor que você vai comprar por um preço atrativo, um preço que você vai conseguir colocar sua margem e ainda assim ser competitivo comparado aos preços que já estão sendo vendidos, né, por outros vendedores, esse produto faz sentido você considerar vender, porque ele tem demanda e você vai conseguir ser competitivo, vai conseguir colocar um preço lá bem atrativo, já comparado com o preço que é vendido no Mercado Livre. Então, analisar, validar a competitividade é fundamental, porque também de nada adianta você escolher um produto que ele tem demanda, porém você vai vender muito mais caro do que o preço que já está sendo vendido no Mercado Livre. Então você não vai ser competitivo, você também não vai conseguir ter sucesso dessa forma, tá? E o terceiro ponto para que você consiga ser competitivo é você encontrar bons fornecedores. Você ter várias opções de fornecedores para conseguir negociar e comprar por um preço bom, por um preço atrativo, que possibilite você colocar a sua margem e vender, né, por um preço competitivo no Mercado Livre. E aí tem várias formas de você encontrar fornecedores, tem várias formas de você pesquisar fornecedores. Inclusive no nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, a gente detalha, tem uma aula que a gente mostra quais são as melhores formas de você encontrar, de você pesquisar fornecedores. Uma das formas que a gente fala no curso é você considerar pesquisar na internet, né, que é uma das formas é você pesquisar pela internet. Existem outras formas além dessa, mas você pesquisando pela internet, você não ficar só limitado a buscar por fornecedor de XYZ, né? XYZ seria o seu produto, o produto que você quer vender. É importante que você abra o leque de opções, então que você busque por fornecedor de, aí o nome do seu produto, distribuidor de, o nome do seu produto, importador de, o nome do seu produto, atacadista de e fabricante de. Quando você pesquisa, né, trocando fornecedor, distribuidor, atacadista, importador, fabricante, você vai ter muito mais opções, vão aparecer mais resultados do que apareceria se você digitar só fornecedor de XYZ. Então você saber pesquisar, colocar os termos corretos na pesquisa, vai fazer com que você acesse, descubra fornecedores que você não descobriria se você ficasse buscando só por fornecedor de XYZ. Então é importante que você utilize todos esses recursos, pesquise, né, por todos esses termos aqui para conseguir encontrar mais opções de fornecedores. Como eu falei, essa é uma das formas de você buscar fornecedores, existem várias outras, né, que no curso a gente detalha todas elas. Aí, uma vez que você escolheu o seu produto, você validou a demanda do produto, você viu que você consegue ser competitivo, porque você conseguiu encontrar fornecedores onde a sua negociação foi favorável, né, e você conseguiu ser competitivo, qual que seria o segundo passo aqui para você vender no Mercado Livre? É você entender quais são os custos para eu vender no Mercado Livre. Tá, eu entendi o produto, verifiquei que consigo ser competitivo, agora quais são os custos para eu vender no Mercado Livre? No Mercado Livre, para você se cadastrar, o cadastro é gratuito, você não paga nada para você se cadastrar no Mercado Livre. Então você pode se cadastrar lá, colocar os seus produtos, cadastrar os produtos e você não vai pagar nada. Você só vai pagar quando acontecer uma venda. Aí quando a venda acontece, você paga uma comissão. E como que funciona essa comissão? Quando você cadastra o seu produto, você pode cadastrar ele na modalidade clássico ou você pode cadastrar ele na modalidade premium. Como que funciona isso? No momento do cadastro de cada produto, você vai escolher isso. Vai ter produto que você pode cadastrar no clássico, outro produto que você cadastrar no premium, então você pode escolher o clássico ou o premium individualmente para cada produto. No clássico, você vai pagar uma comissão de 10 a 14% de acordo com a categoria do produto. Então, dependendo da categoria, você paga 10, dependendo da categoria, você paga 11, dependendo da categoria, você paga 12 e por aí vai. Então, varia entre 10 e 14 de acordo com a categoria quando você vende no clássico. E aí, para produtos de até R$ 79,00, além da comissão, você também vai pagar uma taxa fixa. No caso aqui, seria R$ 6,25 de taxa fixa por unidade vendida para produtos de menos de 29. Então, produtos menores que R$ 29,00, você paga a comissão e, além da comissão, você também paga mais R$ 6,25. Produtos que custem de R$ 29 a R$ 50,00, você paga R$ 6,50 de taxa fixa, além da comissão. E para produtos entre 50 e 79, você paga R$ 6,75 de custo fixo, além da comissão, tá? Agora, quando o produto é acima de 79, você não paga esse custo fixo. Aí, no caso, quando o produto é acima de 79, você vai ter que pagar o frete, porque você vai ser obrigado a dar frete grátis para o cliente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, produtos abaixo de 79, você paga a comissão mais uma taxa fixa, de acordo aqui com essa faixa de preço, né? E produtos acima de 79, você paga a comissão e você, vendedor, é obrigado a dar frete grátis, então você vai pagar uma parte do frete junto com o Mercado Livre, mas você não paga a taxa fixa, beleza? No caso, quando você cadastra o seu produto na modalidade clássico, você não oferece parcelamento sem juros para o seu cliente. O seu cliente, quando vai comprar um produto e o seu produto está cadastrado como clássico, o cliente não vai conseguir parcelar, se ele quiser parcelar aquela compra, sem juros. Se ele quiser parcelar, ele vai ter que pagar juros no parcelamento. Agora, quando você cadastra o seu produto como premium, a comissão ela aumenta, ela é de 15% a 19%, e aí também varia de acordo com a categoria, né? Vão ter categorias que é 15%, outras 16%, outras
outras 17, outras 19. Então, de acordo com a categoria do produto que você vende, a comissão vai variar entre 15% e 19% no premium. Produtos de até R$109 vale as mesmas taxas fixas, tá? Então é exatamente igual. Se o seu produto é até R$99, você vai pagar essas taxas fixas mais a comissão. E quando você cadastra o seu produto no premium, né, o seu cliente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Claro que vai depender do valor do produto, né? Alguns produtos o seu cliente vai conseguir parcelar em 4 vezes, em 5, 6, né? Quanto maior for o valor do produto, né, o preço do produto, mais parcelas ele consegue ter sem juros, mas existe a possibilidade dele parcelar em até 12 vezes sem juros quando você cadastra no premium. E não é você que vai pagar os juros no lugar do cliente. Como você já está pagando uma comissão maior para o Mercado Livre, já está embutido nessa comissão maior essa questão dos juros. Então você oferece um benefício para o seu cliente, que é comprar sem pagar juros, né, no parcelamento. Então, dependendo do produto que você vende, dependendo do público-alvo que você atende, faz sentido você oferecer esse parcelamento sem juros, que você vai conseguir ter uma oferta mais atrativa e você vai conseguir vender mais, porque você está dando a opção do parcelamento sem juros para o seu cliente. Tá, legal. Então essa aqui é a comissão para você vender no Mercado Livre. E aí, como que funciona a questão do frete, né? Quando você vende produtos de até R$79, você não é obrigado a dar frete grátis. Quem vai pagar o frete é o seu cliente. Você até pode dar frete grátis, só que aí se você der frete grátis, né, então aqui ó, frete grátis, você decide. Se seu produto custa até R$79, você decide se vai dar frete grátis ou não. Se você der frete grátis, você, vendedor, vai assumir 100% do custo. Você vai pagar o frete 100% integral daquela transação, daquela venda no lugar do seu cliente. Agora, se eu optar por não dar frete grátis, fala, não, eu não vou querer dar frete grátis, aí quem paga o frete é o seu cliente, isso para produtos de até R$79. Agora, para produtos acima de R$79, você é obrigado a dar frete grátis. O cliente, ele vai comprar com frete grátis. E aí, como que funciona o custo desse frete? Você, vendedor, vai pagar uma parte desse frete e a outra parte que vai pagar é o Mercado Livre. E como que funciona esse custo? O custo, ele é baseado na sua reputação, né? Quando você vende no Mercado Livre, tem aquela régua de reputação, que é laranjinha, tem vermelho, laranja, verde claro, verde escuro. De acordo com a sua reputação ali, você paga mais ou você paga menos frete, tá? De acordo com o tamanho e peso do produto, né? Se o produto for mais leve ou mais pesado, isso interfere no custo de frete. De acordo com a região de origem, da onde está saindo o produto, se você estiver vendendo do sul e sudeste, você vai ter um preço. Se você estiver vendendo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, você vai ter outro preço, por exemplo. E aí tem uma tabela de custo oficial aqui do Mercado Livre, onde você consegue verificar, né, quanto você pagaria de frete de acordo com essas características. Então, ó, se a gente rolar aqui para baixo, a gente tem aqui, ó, se você for, por exemplo, reputação verde, Mercado Livre reputação verde, você vai ter 50% de desconto no frete para produtos a partir de R$79. Então você paga 50% e o Mercado Livre vai pagar os outros 50%. Então vamos imaginar que você tem aqui essa reputação verde, você está fazendo o seu envio das regiões sul ou sudeste, né? E o seu produto, ele pesa até 300 gramas, tá? Se o seu produto pesa até 300 gramas, você vai vir aqui na tabela, aqui, ó, produtos novos a partir de 79, nessa coluna aqui, e você, o full, que seria o full? Você deixar o seu produto no galpão do Mercado Livre, que seria o full do Mercado Livre. Quando você deixa o seu estoque no Mercado Livre, né? Você deixa o seu estoque no fulfillment no Mercado Livre, o Mercado Livre que fica responsável por fazer toda a operação depois que a venda acontece. Ele vai fazer a separação, vai fazer a embalagem do produto, ele vai fazer o despacho do produto. Só que aqui, quando você começa a vender no Mercado Livre, você não consegue vender no full, né? Só você vai conseguir vender no full depois que você já tem um volume de vendas. O Mercado Livre ele só vai te aceitar a vender no full quando você já tem um certo volume de vendas. Ele não vai aceitar um vendedor novo que nunca vendeu no Mercado Livre um produto para ficar armazenado lá, porque ele não sabe se aquele produto tem tração de vendas. Não faz sentido o Mercado Livre deixar no galpão dele um produto que ele não sabe se vai vender, porque vai ficar ocupando um espaço no galpão, um produto que não vai gerar dinheiro para o Mercado Livre. Então ele só vai aceitar vendedores que já têm produtos vendendo em volume, aí sim ele aceita. Então no começo, quando você está começando, você não vai conseguir estar no full. Então você vai ter que ir aqui para o outros, que são as outras opções logísticas, que eu vou falar daqui a pouco quais são elas. Então aqui, ó, se você vende um produto de até 300 gramas da região sul e sudeste, né, você vai pagar R$19,95 de frete, né? Se você vende produto de 300 a 500 gramas, você vai pagar R$21,45 e por aí vai. Você pode consultar aqui a tabela, vou deixar o link aqui da tabela na descrição do vídeo para você consultar. E aí, se o seu envio é feito nas outras regiões do país, né, centro-oeste, norte e nordeste, o valor é diferente, ó. Para produtos de até 300 gramas, ao invés de você pagar R$19,95, você vai pagar R$31,45. O valor é maior quando você faz o envio dessas outras regiões do país. Então, essa tabela você consegue saber quanto você vai pagar de frete de acordo com a sua reputação, de acordo com a sua localização, né, e de acordo com o peso, né, o tamanho do seu produto ali, beleza? E aí, então, quando você vende produtos acima de R$79, além da comissão, você também vai ter que pagar parte do frete de acordo com essa tabela, beleza? E aí, uma vez que você entendeu, né, quais são os custos do Mercado Livre, qual que seria o passo 3 aqui? O passo 3 é você criar a sua conta de vendedor. Então agora eu entendi, eu pesquisei quais são os produtos, eu validei ali os produtos que têm demanda, eu consegui ver produtos que eu consigo ser competitivo, pesquisei fornecedores, entendi quais são os custos do Mercado Livre, agora eu posso criar minha conta de vendedor. Ah, Rafael, mas eu não posso criar minha conta de vendedor antes de tudo isso? Sim, você pode. Você pode criar sua conta de vendedor antes de qualquer coisa e aí depois você começar a pesquisar fornecedor, a pesquisar produtos. Porém, não vai adiantar nada você ter a sua conta criada se você ainda não fez essa
essa lição de casa anterior que eu falei. Então por isso que eu coloquei criar conta de vendedor como passo 3, mas você pode começar criando a conta de vendedor e depois fazer os outros passos, não tem problema nenhum, tá? E aí, para criar sua conta de vendedor, você pode criar uma conta como pessoa física, né, com o seu CPF, então é possível vender no Mercado Livre como pessoa física, ou você pode criar sua conta de vendedor com o CNPJ, então você pode vender tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica no Mercado Livre. Tem alguns marketplaces que não permitem isso, tem alguns marketplaces que exigem, né, que obrigam que você seja CNPJ, que você seja pessoa jurídica para vender. No caso do Mercado Livre, você consegue vender com o seu CPF, beleza? E aí, uma vez que você criou a sua conta, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica, qual seria o passo 4? O passo 4 aqui é você precificar os seus produtos. Você pesquisou os produtos, você validou a demanda, você pesquisou os fornecedores, você entendeu quais são os custos para vender no Mercado Livre e agora, com base em tudo isso, você tem que precificar. Qual que vai ser o preço que você consegue vender esses produtos, né? E aí, para precificar, a gente tem essa planilha aqui, onde você consegue fazer algumas simulações de preço. E a planilha, ela é dividida em duas partes, tá? Do lado esquerdo, você vai partir da margem de contribuição que você quer ter, né? No caso, a margem de lucro bruto que você quer ter, e do lado direito você vai partir do preço de venda. Então, do lado esquerdo, você coloca lá qual que é a margem de contribuição e ele vai te falar qual que é o preço de venda que você tem que vender aquele produto para você atingir aquela margem. Do lado direito, você vai partir do preço que você quer vender, ó, eu quero vender por tanto, e a Apple vai te falar o quanto vai sobrar para você de margem você vendendo por aquele preço. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Imagina que você queira ter aqui uma margem de contribuição de 15%. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem de contribuição ideal? Normalmente, para quem está começando, a margem de contribuição média varia entre 10% e 20%, tá? Claro que tem vendedores que conseguem 25, 30, 35 ou mais de margem, mas para quem está começando, normalmente essa vai ser a margem, entre 10% e 20%. Por quê? Você que está começando, dificilmente você vai comprar em grande volume no fornecedor. Então você não vai conseguir ter a melhor tabela de preço do fornecedor, porque senão não está comprando em volume, você está comprando poucas unidades. E você não vai ter o melhor preço na negociação com aquele fornecedor. Você não vai ter acesso aos melhores fornecedores logo de início. Então, normalmente, para quem está começando, você vai trabalhar com uma margem entre 10% e 20%, que é uma margem média dos iniciantes, dos vendedores que estão iniciando. Essa é uma margem média. E eu vou colocar aqui 15%, né, para ficar nessa média. A taxa do Mercado Livre. E aí depende se o seu anúncio é clássico ou se ele é premium, como eu falei, né? Vamos considerar aqui nesse exemplo que você está vendendo aqui no premium, né? E você também está pagando 15% de comissão. Então, você está vendendo no premium e a categoria que você vende, ela tem 15% de comissão. Aí tem o frete do Mercado Livre. No caso aqui, se você vender produtos acima de R$79, tem aquela tabela que você tem que consultar para saber quanto você vai pagar de frete de acordo com a sua reputação, de acordo com o peso do produto e de acordo com a região de envio, né? E se você estiver vendendo produtos abaixo de R$79, nessa linha você vai colocar aquela taxa fixa. Ah, eu vendo um produto aqui de R$39, então você vai colocar aquela taxa fixa correspondente à faixa, né? Entre 29 e 50, que é 6,50 de taxa. Agora, se você vende produtos acima de R$79, você vai colocar aqui o valor do frete de acordo com a tabela. Então, nessa linha, você vai preencher ou a taxa fixa, se o seu produto for menor que 79, ou você vai preencher o valor do frete se o seu produto for acima de 79. Vamos considerar aqui que você está vendendo um produto acima de 79 e que você vende um produto de 300 gramas da região sul e sudeste, então você vai colocar aqui, ó, 19,95 de frete, que é o valor que você vai pagar. Legal. Imposto. Se você começar vendendo como CPF, você não vai pagar o imposto, vai deixar 0%, ou se você começar vendendo como CNPJ MEI, que é o micro empreendedor individual, você também vai deixar 0 aqui no imposto. Por quê? No MEI, você vai pagar uma taxa fixa de imposto independente do valor de venda. Então, se você vender R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, o valor não muda, né? A taxa que você paga de MEI mensal, ela é fixa, que é por volta de R$75. Na data que eu gravo esse vídeo, né? Ela tá por volta de R$75, você vai pagar por mês, independente do valor que você vendeu. E aí, como ela não varia conforme o valor da venda, a gente vai deixar 0% aqui, e eu estou considerando nesse exemplo que você é MEI, por exemplo, ou é CPF, então vou deixar aqui 0%. Embalagem, ela também depende do tamanho do produto, ela também depende do peso do produto, a embalagem ela tem que ser mais resistente ou não, isso influencia, isso impacta no custo da embalagem. Eu vou colocar aqui como exemplo R$2 o custo da embalagem, e aí tem o custo do produto, quanto que você pagou no fornecedor por esse produto. Vamos imaginar que você pagou aqui no fornecedor R$40 esse produto. Nesse caso, para você ter uma margem de contribuição, né, uma margem de lucro bruto de 15%, você deve vender esse produto por R$88,50. Você vendendo por R$88,50, você vai conseguir ter uma margem de 15% nesse produto de acordo com esses parâmetros aqui. Então você tem que considerar todos esses parâmetros para você conseguir ter uma precificação correta no Mercado Livre. Agora vamos imaginar que os seus concorrentes, você entrou lá, vários concorrentes estão vendendo esse produto em média por R$79. Então vamos colocar aqui, ó, R$79. Legal. Aí a taxa de Mercado Livre é 15%, né? Os parâmetros são os mesmos do outro lado, então R$19,95 de frete, o imposto vou deixar 0, embalagem R$2 e eu paguei R$40 no produto. Nesse caso, vai me sobrar R$6,58 de margem.
Então, se eu quiser vender também por R$ 79, eu vou ter uma margem de 6,58, que é uma margem menor do que a média indicada. A média fica ali entre 10% e 20%, você está tendo uma margem de 6,58. No começo, quando você está começando, que você está visando ser relevante no algoritmo, você até pode trabalhar com uma margem menor que 10 para você conseguir, primeiro, ser relevante no algoritmo, ser enxergado pelo algoritmo, para depois você começar a aumentar a sua margem. Eu não estou falando aqui que você deve vender com uma margem tão apertada sempre. Não. No começo você pode usar, é uma estratégia possível você ter uma margem mais reduzida, porque no começo você não está visando ter o maior lucro possível. No começo você está visando, focando em ser relevante, em ser visto pelo algoritmo, e uma vez que você começa a ganhar relevância, melhorar o seu posicionamento, seu ranqueamento no Mercado Livre, aí você pode aumentar o seu preço e melhorando a sua margem gradativamente. Então no começo é uma estratégia possível você trabalhar com margens menores, margens mais reduzidas aqui no caso. Mas vamos imaginar que você queira aqui ter uma margem mínima de 10%. Quais são os parâmetros que você consegue mexer? Você não consegue mexer na taxa do Mercado Livre. Você também não consegue mexer no frete. O frete é imposto, é obrigatório você pagar o frete se o seu produto custa mais que R$ 79. O imposto a gente já está considerando que você está pagando 0% porque você é MEI ou porque você é CPF. Então os únicos parâmetros que você consegue mexer aqui é a embalagem ou é o custo do produto. Então vamos imaginar que você estava pagando aqui R$ 1,80 na embalagem, ao invés de 2, você está pagando R$ 1,80. Aí você melhorou um pouquinho a sua margem. E no produto, vamos imaginar que você negociou no fornecedor para você pagar R$ 37 ao invés de 40. Nesse caso já foi para uma margem de 10,63. Então você vê como a negociação com o fornecedor ela é fundamental, ela é estratégica. Quanto melhor for a sua negociação com o fornecedor, maior vai ser a sua margem de lucro e mais competitivo vai ser o seu preço. Então para você ter um preço tão competitivo quanto o preço que já está sendo vendido no Mercado Livre, você vai ter que ter uma boa negociação com o fornecedor, você vai ter que pesquisar vários fornecedores, por isso que eu falei lá, maneiras de você pesquisar fornecedores e não se limitar só a buscar por fornecedores de XYZ, você ter outras alternativas de pesquisar para você ter mais opções, um leque maior de opções de fornecedor para você conseguir ter poder de barganha com eles. E aí, negociando com o fornecedor aqui, você vai conseguir ter uma margem maior. Então, essa planilha, você consegue fazer essa simulação, tanto partindo da margem quanto partindo do preço de venda. Se você quiser ter acesso a essa planilha, é só deixar aqui no comentário planilha preço que eu vou te mandar ela gratuitamente para você conseguir fazer as suas próprias simulações, beleza? Uma vez que você precificou o seu produto, qual que seria o passo 5 aqui? O passo 5 é você cadastrar os seus produtos no Mercado Livre, que a gente chama de cadastro estrela. Não adianta você cadastrar os produtos de qualquer jeito. As pessoas, elas começam a vender no Mercado Livre, só que elas não entendem que o cadastro é uma das principais áreas. O cadastro, ele é muito estratégico. Então, muitos vendedores que começam no Mercado Livre, eles vão cadastrar os produtos ali de qualquer jeito, do jeito que eles acham que tem que ser. Vou cadastrar aqui algumas fotos, vou cadastrar aqui as informações, a descrição do produto, e é isso. Vou colocar o preço aqui competitivo, e é isso que vai fazer eu vender. Não, não é isso. O cadastro tem fotos específicas que são necessárias para você vender. Se você não tiver as fotos corretas, você vai ter muito mais desafios para você vender. Se a descrição do seu produto não tiver as informações que devem ter, você vai ter muito mais desafios para vender. Então, o cadastro estrela é o quê? Você tem o cadastro profissional, o cadastro otimizado, visando a venda, visando a conversão. Esse cadastro, ele tem mais potencial de vender quando a pessoa visita o seu produto. E o que contempla, o cadastro estrela? O cadastro estrela, ele contempla aqui o nome do seu produto. Então, a maneira como você cadastra o nome do seu produto, ela é fundamental, ela é estratégica. E o nome do seu produto, ele deve ter as técnicas de SEO. O que seria SEO? É a sigla de Search Engine Optimization, que é você otimizar o seu cadastro de acordo com as palavras-chave que estão sendo pesquisadas pelos seus clientes. Então, as palavras-chave, os termos que os seus clientes estão usando na pesquisa do Mercado Livre, eles devem estar contidos no nome do seu produto. Então, você tem que ter um nome que concatene as palavras-chave certas, que concatene os termos certos para você ser encontrado no Mercado Livre. Se você cadastrou o nome do seu produto da sua cabeça, com palavras-chave que veio da sua cabeça, sem saber exatamente quais são as principais palavras-chave, você vai ter mais dificuldades para ser encontrado. E se você não for encontrado, você não vai conseguir vender. Então, o primeiro passo para você vender no Mercado Livre é você aparecer na pesquisa. Se você nem aparece na pesquisa porque você não cadastrou o nome do seu produto com a otimização SEO, você vai ter muito mais dificuldade de vender. Então, você precisa começar o seu cadastro cadastrando um nome otimizado de acordo com as palavras-chave, de acordo com os termos-chave, para você ser mais encontrado dentro do Mercado Livre. E aí, o segundo passo, depois de você cadastrar o seu nome, é você ter as fotos otimizadas. E quais seriam essas fotos? Você tem que ter ali pelo menos entre 5 e 8 fotos. O ideal é que você tenha o maior número de fotos possível. Você tem que ter a foto still, que é aquela foto estática, normalmente é aquela foto fundo branco, que foca no produto, o produto ali é o protagonista da imagem. Foto de detalhes do produto, que mostra algum detalhe importante do produto. Foto do produto sendo usado na prática, o produto contextualizado no ambiente. Foto do produto infográfico, que é aquela foto onde mostra informações, tem a imagem do produto e tem informações em texto dentro da imagem falando das principais vantagens, dos principais benefícios daquele produto. Essas fotos, elas são estratégicas. Você precisa ter essas fotos. Inclusive, a gente tem o nosso curso aqui, o mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra o passo a passo para você começar no Mercado Livre do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E lá a gente detalha como que tem que ser o cadastro, quais são as fotos que tem que cadastrar, como que tem que ser cada uma das fotos, a gente mostra vários exemplos da foto, como que você cadastra o nome do produto do jeito certo, como que tem que ser a concatenação do nome, a gente mostra vários exemplos de quais são os termos que você tem que concatenar para você ser melhor encontrado, ter mais chance de ser encontrado no Mercado Livre também. O cadastro também
também contempla aqui o vídeo de apresentação. Você precisa ter um vídeo que você apresente o seu produto de forma estratégica. Tem um jeito certo de você apresentar o seu produto nesse vídeo, tem as informações corretas para você falar, o que você tem que falar, o que você tem que mostrar nesse vídeo para que você tenha mais chance de conversão, que você aumente o potencial de vendas desse produto. E aqui a descrição. E a descrição, ela tem vários blocos de informação. Na descrição, você tem que falar os benefícios e as vantagens do produto, você tem que falar a ficha técnica, né, as características técnicas, modo de usar, para quem se destina, itens inclusos, observações importantes e dúvidas frequentes. No nosso curso Mapa do Mercado Livre, a gente detalha tudo isso, né? Como que tem seu vídeo, a gente dá exemplo de vários vídeos, né? Quais são os tipos de vídeos que mais tem chance de venda, como que tem que ser a descrição, a gente mostra aqui o que você tem que colocar em cada bloco desse, a gente mostra quais são as informações que você tem que colocar, inclusive tem um documento que você pode fazer o download, né? Para você preencher esse documento de acordo com essas características que são fundamentais. Quando o seu cadastro tem todas essas informações, você tem um cadastro estrela, um cadastro que tem realmente potencial de vendas. Se tiver um cadastro de qualquer jeito, um cadastro que a gente chama de cadastro pobre, não vai adiantar nada se ter um produto que tem demanda, não vai adiantar nada se ter um preço competitivo, porque o seu cadastro é ruim, as pessoas não vão confiar em comprar de você, porque você não está apresentando o produto do jeito que tem que ser apresentado. E hoje em dia, não dá para ser qualquer cadastro. Hoje em dia, o cadastro tem que ser profissional de fato, porque hoje a concorrência aumentou, hoje a régua subiu, né? A exigência subiu, então o seu cadastro ele tem que ser profissional e ele tem que ter todas as características que eu falei aqui, beleza? Uma vez que você fez o seu cadastro estrela aqui, qual que seria o passo 6? O passo 6 é você entender como que funciona a logística do Mercado Livre. E aí na logística do Mercado Livre, a gente tem aqui praticamente 6 formas de logística. A primeira forma é através do Correios. Quando você começa a vender no Mercado Livre e você começa com o seu CPF, a única modalidade logística disponível para você vai ser o Correios. Ou seja, você vai vender o produto, vai acontecer a venda e você vai emitir a etiqueta no Mercado Livre, né? O próprio Mercado Livre gera a etiqueta, você imprime essa etiqueta, você cola no seu pacote, você leva até uma agência dos Correios e você despacha esse produto. Você não vai ter que pagar nada lá no guichê do Correio, tá? É só você imprimir a etiqueta do Mercado Livre que essa etiqueta já tá paga. É só você despachar, a atendente do Correio vai te dar o comprovante, né, com código de rastreio, e é só isso. Você vai emitir a etiqueta, imprimir, né, e enviar o seu produto pelo Correio. E aí, quando você usa o Correio, você pode ser CPF ou CNPJ. Normalmente é mais quem é CPF que usa o Correios, tá? Porque quem é CNPJ tem outras opções que são melhores do que o Correios, mas também dá para você despachar o produto do Correios quando você é CNPJ. E aí o Correios, ele tem dimensões permitidas, né? De acordo com o peso ou o tamanho do produto, você não vai conseguir usar o Correios. E aí tem esse link aqui, onde ele mostra aqui, ó, quais são as dimensões permitidas, né, para você enviar os pacotes. No caso aqui dos envios tradicionais, que seria o Correio, são pacotes de até 30 quilos e pacotes aonde tenha 200 centímetros no total, quando você soma largura, altura e comprimento, não pode passar de 200 centímetros, e o maior lado não deve exceder 100 centímetros de comprimento também aqui, tá? Então essa é a dimensão permitida para você usar o Correio. Legal. Uma segunda opção logística no Mercado Livre é a agências do Mercado Livre. Então você consegue despachar os seus pedidos em algumas agências do Mercado Livre. E quem são as agências do Mercado Livre? Hoje, vários comércios de rua, eles conseguem se cadastrar, se habilitar para se tornarem agências do Mercado Livre. Então eles podem receber os produtos, né, para eles fazerem o despacho, ou seja, eles recebem os produtos dos vendedores e aí depois vem o pessoal da logística do Mercado Livre para recolher esses produtos nesses locais que são comércios de rua, né, que se habilitam para se tornar agência do Mercado Livre. Então, para você despachar os seus pedidos com as agências do Mercado Livre, você tem que ter CNPJ e emitir nota fiscal, né? Aí tem a área de cobertura, você tem que ver se na região que você está tem agências disponíveis, e aí tem um mapa das agências. Então, se você clicar aqui nesse link, ó, você consegue ver qual que é o mapa das agências, aonde tem agência. Então, você consegue pesquisar aqui por região, né? Você pode buscar aqui qual que é a sua localização, ele vai mostrar quais são os locais que estão cadastrados, né, para serem agências do Mercado Livre. Então, dá para você fazer essa pesquisa aqui nesse link, tá? Aí, também tem as dimensões permitidas. No caso das agências do Mercado Livre, você tem um peso um pouco maior, então aqui você pode produtos de até 50 quilos, né, que é mais do que o Correio é até 30, e você pode também pacotes maiores, que é até 300 centímetros no total. Então a soma total de largura, comprimento e altura não pode ultrapassar 300 centímetros, ou o maior lado não pode ultrapassar 205 centímetros, o que é maior do que o caso o Correio, beleza? Então essa é uma outra modalidade de logística, porém, para você usar a agência do Mercado Livre, você tem que ter CNPJ. A terceira modalidade aqui seria o coleta do Mercado Livre, onde o Mercado Livre ele vai coletar no seu endereço. Para você usar o coleta, um serviço de coleta, você tem que ter CNPJ e emitir nota fiscal, você tem que estar dentro da área de cobertura e também você tem que ter um volume de vendas ali para ser habilitado a coleta. Não adianta você estar fazendo uma venda a cada 5 dias que o coleta não vai ser habilitado para você. Para você estar habilitado para usar o coleta, você tem que ter uma frequência, um volume de vendas diária ali suficiente para que o coleta faça sentido ser usado, tá? Então, além de ter esse volume mínimo, você também tem que ter CNPJ, emitir nota fiscal e estar dentro da área de cobertura que o coleta atende. Uma quarta opção de logística é o flex do Mercado Livre. O que seria o flex? O flex, você tem que ter CNPJ
CNPJ, é o envio mais rápido, é o envio feito no mesmo dia ou no dia seguinte, só que nesse caso quem faz o envio é você. Então a responsabilidade por enviar é sua, não vai ser o Correios, não vai ser a agência do Mercado Livre, você, vendedor, vai ser responsável por essa entrega. Então dá para você definir um raio de atuação, dá para você definir qual é o raio de atuação que você vai atuar no Flex, e aí você mesmo pode entregar, se você tiver equipe de logística, se você tiver lá um carro ou uma moto para você entregar, você mesmo pode fazer isso, ou você pode ter parceria com alguma transportadora local que faça esse envio rápido para você, e você determina qual que é o local, qual que é o raio de atuação, o CEP de atuação que você consegue fazer o Flex. E aí, se a pessoa comprar dentro daquele raio, você está oferecendo o Flex, que seria a entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, e se o cliente comprar fora desse raio, você vai enviar pelas outras opções logísticas que tem disponível aqui no Mercado Livre, tá? Claro que aqui no caso, quando você está no Flex, você tem que cumprir essa regra de enviar no mesmo dia ou no dia seguinte. Se você atrasar, se você não enviar nesse prazo, você perde o Flex, você não vai conseguir mais usar o Flex. E usar o Flex é muito bom porque você vende mais. Quando você tem uma entrega mais rápida, você vende muito mais do que quando você tem as entregas convencionais, tá? Então o Flex, ele ajuda demais você a aumentar suas vendas no Mercado Livre. A quinta opção aqui seria o Fulfillment, que é o Mercado Livre Full. É você deixar o seu estoque no Mercado Livre e assim que é feita uma venda, o Mercado Livre cuida de tudo. Ele vai pegar o produto, vai embalar, vai despachar, emitir nota e enviar o produto para o cliente. Então você não tem que se preocupar com nada porque o seu estoque não está com você. O seu estoque está no Mercado Livre. Todas as outras opções que eu falei até agora, o estoque fica com você, vendedor, tá? E aí no Fulfillment, como eu falei, né, o estoque fica no Mercado Livre, todo o processo de expedição é feito pelo Mercado Livre, porém para você ser aceito no Full, além de você ter que ter CNPJ, você também tem que ter um volume de vendas diário alto para que faça sentido o Mercado Livre aceitar armazenar o seu produto no Full. Porque pro Mercado Livre só vai fazer sentido armazenar um produto que tem alta rotatividade de vendas. Não faz sentido o Mercado Livre ocupar um espaço do galpão dele com um produto que está encalhado, né? Ele poderia estar usando aquele mesmo espaço do seu produto que está encalhado, por exemplo, com outro produto que está vendendo muito, porque o Mercado Livre estaria ganhando muito mais dinheiro se ele estivesse usando o espaço do galpão dele com um produto que está vendendo demais. Então o Mercado Livre quer vender, ele quer ganhar dinheiro. Então os produtos que têm potencial de fazer o Mercado Livre ganhar mais dinheiro é o que ele vai escolher para estar no Full. Então você só vai conseguir participar do Full depois que você está vendendo já com um volume razoável ali para ser aceito no Full, tá? E a sexta opção logística aqui é o envio por conta própria. Então se, por exemplo, o seu produto ele é pesado demais ou o seu produto é grande demais, você não vai conseguir usar aqui o Mercado Envios, né, que são as opções que eu falei, Correios, agência do Mercado Livre, o próprio Full. Você vai ter que enviar por conta própria. Então você tem que ter uma transportadora parceira para fazer o envio desse produto, e aí você vai cadastrar ali qual seria a sua tabela de preço, de frete e tal, para você enviar. Então só faz sentido você fazer o envio por conta própria, na minha opinião, quando o seu produto não se encaixa nas características de peso e tamanho aceitas pelo Mercado Envios. Porque se o produto for aceito dentro das opções que eu falei até agora, faz sentido você usar essas opções porque elas são mais ágeis, mais rápidas. Mas se não tiver como, se o produto for muito pesado ou muito grande, você vai ter que fazer o envio por conta própria, e essa é uma opção também de você enviar os seus produtos dentro da logística do Mercado Livre, beleza? Uma vez que você entendeu aqui como que funciona a logística, qual que seria o passo 7? O passo 7 é você se cadastrar no programa Decola do Mercado Livre. Como que funciona isso? Quando você começa a vender no Mercado Livre, você entra com a reputação em cinza. Aquele seu termômetro, ele entra em cinza, ou seja, sem reputação. E aí, quando você não tem reputação, você ainda não tem acesso a alguns recursos importantes de vendedores do Mercado Livre. Então é importante que você ative o mais rápido possível o seu termômetro para você ter acesso a mais opções, a mais recursos como vendedor, né, dentro do Mercado Livre. E aí, para você ativar a sua reputação, você tem que fazer as suas 10 primeiras vendas. Enquanto você não fez as suas 10 primeiras vendas, o seu termômetro ele fica em cinza, a sua reputação ela fica em cinza ali. Depois que você faz as suas 10 primeiras vendas, aí sim você ativa a sua reputação ali, tá? E aí o Mercado Livre, para ajudar os vendedores iniciantes, ele lançou o programa Decola. Como que funciona isso? Você participando, você se cadastrando no programa Decola, você já entra com reputação verde, mesmo que você não tenha feito nenhuma venda. Então, para quem ainda não fez as 10 primeiras vendas, a pessoa não fez nenhuma venda, a pessoa só fez uma venda, a pessoa fez 5 vendas, a pessoa fez 8 vendas, fez 9 vendas, ela pode se cadastrar no programa Decola. Então, se você já tem mais de 10 vendas e você não consegue se cadastrar, só dá para se cadastrar no programa Decola quem ainda tem menos de 10 vendas, inclusive quem não tem nenhuma venda. E uma vez que você se cadastrou no programa Decola, você já entra com a sua reputação em verde, você tem acesso a vários recursos do Mercado Livre, você pode fazer o Mercado Livre Ads, né, que você pagar publicidade para aparecer melhor posicionado no Mercado Livre, quando você está no programa Decola e não fez venda ainda, você consegue já usar o Mercado Livre Ads. Então participar do programa Decola é recomendadíssimo para quem está começando agora, porque você já entra com a sua reputação verde, você já entra tendo acesso a vários recursos do Mercado Livre, e aí você consegue ter mais competitividade de vender no Mercado Livre, beleza? E o passo 8 aqui é você fazer o Mercado Livre Ads, é você anunciar no Mercado Livre, né, para você conseguir ter o seu produto melhor destacado, mais bem ranqueado, porque você está pagando para isso. Então, quando você faz Mercado Livre Ads, você paga o Mercado Livre para o Mercado Livre te destacar, colocar o seu produto lá no topo das pesquisas, mesmo que você ainda não tenha vendido, mesmo que você esteja começando agora com o Mercado Livre, você consegue fazer isso, você consegue destacar o seu produto. Porém, não faz sentido nenhum você usar o Mercado Livre Ads se você não fez toda a lição de casa que eu falei até agora. Não faz sentido nenhum você usar o Mercado Livre Ads para anunciar um produto que o seu cadastro não está bom, que você não tem um cadastro estrela, que o seu preço não é um preço competitivo. Por quê? O Mercado Livre Ads ele
não garante que você vai vender. O Mercado Livre Ads, ele garante que você vai ser melhor ranqueado, que você vai aparecer em destaque nas pesquisas, mas isso não garante venda. Então, se você tiver um cadastro ruim, um preço que não é atrativo, se as suas condições não forem as melhores condições, mesmo fazendo o Mercado Livre Ads, você não vai conseguir vender. Então, o Mercado Livre Ads, ele ajuda sim, desde que você tenha feito toda a sua lição de casa da forma certa, aí sim o Mercado Livre ele vai impulsionar, ele vai te ajudar a vender mais rápido, ele vai te ajudar a vender mais, e isso é importante. Então, para quem está começando, se tentar vender só no orgânico, se for esperar as vendas acontecerem naturalmente, vai demorar um prazo maior para que você consiga vender, né? Porque até você conseguir ranquear o seu produto, até você ganhar posicionamento, leva um tempo, é um processo de médio e longo prazo. O Mercado Livre Ads, ele acelera esse processo. O Mercado Livre Ads, ele faz com que você, logo nos primeiros dias, já consiga aparecer em destaque e consiga acelerar suas vendas, mas para que isso aconteça, como eu falei, toda a lição de casa que eu falei até agora tem que estar feita e tem que estar feita do jeito certo, beleza? Bom, se você quiser ainda mais nossa ajuda, como eu falei, a gente tem aqui o nosso curso o Mapa do Mercado Livre com passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. A gente detalha tudo isso que eu falei no nosso curso, e para você ter acesso ao curso, atualmente o preço está extremamente acessível. É um preço realmente para ajudar você a começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, beleza? O link para você ter acesso ao nosso curso tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.